Olá, Fera 2017. Dando continuidade ao Conecta Fera GP, vamos falar hoje sobre História das Artes. Se vocês lembram, na sala de aula, durante essas semanas, a gente estava questionando qual o objetivo da arte. Qual o papel da expressão artística cultural na contemporaneidade? Qual é o direito e o dever dos artistas em expor suas ideias? Já que nós sabemos, e vimos isso em sala de aula, de que a produção artística cultural na contemporaneidade se diz respeito ao campo das ideias. Por isso, estou trazendo para a gente debater um pouco e discutir um pouco, estendendo esse assunto de sala de aula, as polêmicas das artes contemporâneas que envolveu a nossa sociedade nos últimos dias. Fera GP. Presta atenção nessas imagens. E aí a gente se pergunta, qual é o objetivo, qual é o papel da história das artes, da produção artística cultural na contemporaneidade? Independente das suas e das nossas aceitações, das nossas convicções religiosas, políticas, econômicas, nós temos aí artistas que envolvem a sociedade em ideias, patrocinados pelo próprio dinheiro público e que nos faz perceber ou discursar sobre a sua variação artística e expressiva. Nós tivemos um artista que, desnudo, traz a interação do público e esse público tem uma criança e toca o corpo desse artista. O que a gente percebe aí no campo das artes é que o artista ele desenvolve uma ideia contemporânea de sua expressão artística e não necessariamente essa ideia específica no campo das artes tem a ver com os nossos limites sexuais, religiosos e tudo mais. O que a gente precisa perceber, e aí está a dica, é qual é o papel da arte dentro da nossa sociedade. Outra expressão artística que chamou a atenção foi um grupo de teatro onde eles fizeram um espetáculo chamado O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, onde o personagem principal de Jesus Cristo é feito por um ator transexual. E aí a discussão da religião ou das religiões em relação a esse processo artístico. O que a gente tem que ver mais uma vez não é o campo religioso, o econômico, mas sim a intenção do artista em fazer esse quebra de paradigmas da religião. Por quê? Porque a arte na contemporaneidade, meus queridos alunos, é discursar sobre as ideias. Se essas ideias são certas ou erradas, ou que foge ou não das nossas compreensões, é outra discussão. A arte, não podemos esquecer, e aí a dica principal da nossa aula de hoje, da continuidade do Conecta Fera GP 2017. É você perceber que a arte hoje, na contemporaneidade, ela lida apenas com o campo das ideias. Sem discursar, sem levar o discurso do certo, do errado, do perfeito, do belo. Isso ficou para as vanguardas europeias ou para as culturas antigas. Na contemporaneidade não há essa limitação. O que há é a expressão artística. E nessa expressão artística a gente lê a liberdade de expressão dos artistas. O nosso medo, e aí está o nosso controle, nós somos os observadores e devemos estar atentos, porque quem é o dono do controle remoto somos nós, e não os artistas. Então a minha dica é, quando você pegar lá a provinha, está preparado, tranquilamente preste muita atenção na questão, na pergunta, porque muitas vezes os textos dados nas provas podem tirar a sua concentração ou levar você a um discurso preparado, seja esse discurso de religião, de economia, de política. Enquanto arte contemporânea, isso não existe. O que existe é apenas a liberdade de expressão através da expressão artística das ideias. Tenha todos uma boa prova, acredito que vocês estão preparados, já discutimos várias vezes esses assuntos em sala de aula e acredito fielmente que vou encontrar todos vocês na universidade. Porque ser Fera GP faz toda a diferença.